Amados, vamos começar? Esse é o seminário. Para quem não estava aqui ontem, o seminário tem esse título: A Prosperidade da Família Cristã. Se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler o versículo, vou expô-lo ali. Deixa eu gastar um tempinho aqui. Deixa eu fazer aqui uma propaganda aqui. O pastor não vai ficar aborrecido, não. Eu trouxe muitos materiais ali, e estão ali no final, são DVDs de mensagens, todas elas focadas em família. Nós só tratamos deste assunto. É verdade, tem uma ali sobre oração, tem alguma coisa que Deus vai dando, a gente grava, mas o nosso foco é esse. Nós trabalhamos com famílias, num tripé que tem apoio muito forte no nosso ministério. Nosso ministério está apoiado num tripé formado por relacionamento conjugal. Tem muita coisa ali de relacionamento conjugal. Nosso ministério está apoiado num segundo apoio, que é a relação de pais com filhos. Tem também materiais ali que tratam da relação de pais com filhos. E o nosso ministério está apoiado no outro tripé, que trata da relação da família com o dinheiro. Porque eu entendo que se a relação conjugal estiver em dia, a relação com os filhos for boa, e a gente não tiver problema financeiro, é o céu na terra. O resto é resto. Está tudo bem. Então eu trabalho muito relacionamento conjugal, relação de pais com filhos, a relação da família com o dinheiro. Eu tenho algumas mensagens ali. Essa aqui é muito interessante, foi ministrada num congresso de família ali em Santos, no litoral de São Paulo. Chama-se É Melhor Prevenir do que Divorciar. Quantos creem que isso é verdade? Digo amém. É melhor prevenir do que divorciar. Essa palavra aqui tem alguns princípios que, se forem praticados no casamento, vão fazer com que o divórcio jamais bata na tua porta. São princípios preventivos para que o divórcio nunca venha incomodar a nenhum de nós. Essa palavra também tremenda foi ministrada num congresso em Fortaleza. Diálogo fortalecendo os laços familiares. Eu trabalho muito essa temática aqui. Infelizmente, se tem uma coisa que a gente erra, mesmo sendo cristão, é com a língua. Por isso que Deus determinou um livro quase todo só para falar da língua. O livro de Tiago fala muito sobre isso. Morte e a vida estão no poder da língua. Você reparou que tem muitos cursos para ensinar a falar e não tem nenhum para ensinar a ouvir? A verdade é essa. Ou seja, tem muita gente querendo aprender a falar e sem a consciência de que não sabe ouvir. E o que atrapalha muitos diálogos na família é o fato de nós não sabermos ouvir. Nós temos que aperfeiçoar um pouco a nossa capacidade de ouvir. O diálogo sadio em família faz com que os relacionamentos cresçam. Ele cria pontes ligando corações e não muros separando pessoas. Você conhece uma casa, eu falo aqui, onde, apesar de todo mundo falar o português, nessa casa é necessário um intérprete para que as pessoas conversem? Já viu isso? Uma casa onde só existem brasileiros, mas que para a pessoa conversar tem que ter intérprete. O pai fala assim para o filho: vai lá, pergunta à sua mãe se ela quer alguma coisa do mercado, que eu vou lá agora. Aí o filho vai lá: o pai perguntou se quer alguma coisa do mercado. É óbvio que eu quero, é claro. Vai lá. Aí ele volta: olha, a mãe falou que está precisando de alguma coisa assim. Aí a mãe fala assim: vai lá e pergunta para aquele seu pai lá se ele vai querer jantar hoje. Aí a filha vai: pai, a mãe perguntou se só quer jantar. É óbvio que eu quero, vou ficar sem comer? Aí ela volta: olha, papai falou que está com uma fome, mãe queria muito jantar. Famílias que precisam de intérprete. Coisa séria, coisa forte. E o princípio da autoridade na educação dos filhos. Gente, essa palavra é poderosa. O princípio da autoridade. Tem muitos pais que não têm autoridade sobre seus filhos e reclamam, a ponto de pedir ajuda a gente. Pastor, meu filho não me obedece. Eles se esquecem que, para que a gente construa essa autoridade, nós temos que dar passos. Não se constrói autoridade ao acaso. Tem pais querendo construir autoridade sobre os seus filhos e, ao invés de criar filhos obedientes, acabam criando filhos revoltados, porque falta a eles esse entendimento. Só se constrói autoridade sobre a vida dos filhos se eu tiver pelo menos 3 planos respeitados. Eu tenho que ter autoridade moral. Não basta dizer faço o que eu falo e não o que eu faço. Funciona isso? Não funciona. Falta autoridade moral. Tem que ter autoridade espiritual. Eu tenho que cobrir os meus filhos de oração independentemente do comportamento deles. Eu não os abençoo só se eles tiverem um bom comportamento, não.
Eu os abençoo porque eles são meus filhos. Se tiverem mau comportamento, eu vou discipliná-los, mas eu tenho que abençoá-los incondicionalmente. E o terceiro princípio é a autoridade psicológica, é a habilidade em exercer a autoridade. Porque às vezes o pai tem autoridade moral, tem autoridade espiritual, mas não tem habilidade nenhuma. Acha que o grito vai fazer com que o filho entenda que ele tem autoridade sobre ele. E eu digo que o grito só chega quando a autoridade já foi embora, ó, há muito tempo. O grito é a maior prova da falta de autoridade. Muito interessante. Se quiser, depois eu estou ali atrás e ajudo vocês a escolherem alguma coisa. É R$10 cada DVD. E eu fiz o seguinte, tem muita gente que me pede, então eu peguei tudo que eu já gravei até hoje, tem umas 30 mensagens, e coloquei em áudio, num pendrive de 4 GB, que deve custar uns R$20. Quer dizer, R$20 do pendrive, mais 30 mensagens a R$1 cada uma. Tá bom o valor? 30 mensagens a R$1 cada uma, dá R$50. Se você quiser depois, tá ali, tem pendrives também. Vamos seguir, senão a gente perde tempo. Vamos lá, seminário. Objetivo, alargar o entendimento dos cristãos sobre a relação existente entre a família, Deus e a prosperidade, e com isso mostrar que podemos nos relacionar bem com esses 3 valores, sem que isso prejudique a harmonia entre eles. O seminário tem 3 módulos, nós estamos hoje no módulo 2, falamos ontem sobre como viver a verdadeira prosperidade, hoje sobre o cristão, a família e o dinheiro, e amanhã a economia doméstica e a prosperidade. Hoje, aliás, ontem falamos sobre como viver a verdadeira prosperidade, o texto era aquele ali. Segue. Dissemos que a prosperidade não vem automaticamente no momento que eu aceito Jesus. A prosperidade não está no pacote da salvação. Falamos aquilo ali que o pastor falou ali ainda agora, que a prosperidade tem que ser vivida em todos aqueles planos que a gente estava ali no outro slide. Ela tem que ser vivida no corpo, na alma e no espírito, tem a ver com a nossa saúde física, nossa área de relacionamentos e a relação com Deus. Falamos também que ela não está no pacote da salvação, pode passar. Desmembramos aquilo ali em 5 áreas, área física, espiritual, intelectual, emocional e financeira, pode passar. Dissemos o que nós precisamos semear e o que nós podemos esperar colher em cada uma daquelas 5 áreas, pode passar. Hoje nós vamos falar desse módulo aqui. O cristão, a família e o dinheiro. O texto básico que nós vamos usar hoje é esse. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Inclina a tua cabeça, sentados mesmo, vamos orar mais uma vez a Deus. Deus, Pai querido, elevamos o nosso pensamento agora pedindo graça sobre as nossas vidas, pedindo unção, revelação, algo novo sobre a tua igreja. Prepara tudo aquilo que está nos céus para ser derramado nesta casa, nesta noite. E derrama de forma abundante, Deus. Que possamos sair daqui encharcados pela Tua palavra. Que ela seja realmente vivida intensamente por nós hoje. E que isso faça a diferença nas nossas vidas. Deus, eu peço que seja assim. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amém. Aqueles que são servos e que querem ver cumprida na sua vida essa promessa, podem repetir comigo? Deus ama a minha prosperidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o cristão, a família e o dinheiro. Pastor, por que falar sobre dinheiro na igreja? Amados, o propósito nosso não é fazer apologia à teologia da prosperidade, não é isso. Não é isso que a gente vai fazer. É só quebrar alguns tabus que podem estar impedindo a igreja de viver a verdadeira prosperidade. Porque dinheiro é importante, sim. Falar de dinheiro é importante, sim. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei porque Jesus dava importância ao dinheiro. Você sabia que Jesus tinha um tesoureiro no seu grupo, que administrava as finanças do grupo? Ele dava importância, sim. Você sabia que Jesus falou sobre o dinheiro em 16 das 28 parábolas que ele construiu? É um número substancial. Jesus construiu 28 parábolas e em 16 delas ele usou dracma, talento, denário, alguma forma de dinheiro para falar, para ensinar aos seus discípulos. Olha só o que a Bíblia diz. Na Bíblia Sagrada existem 215 versículos falando sobre fé, 218 falando sobre salvação, mas existem
2084 versículos falando sobre... É importante, gente. É muito importante. Senão, o nosso Deus não investiria nesse tema em tantos versículos. É algo tremendo. Olha só que coisa legal. Passa aqui. Dinheiro é como nitroglicerina pura. Alguém conhece ou já ouviu falar de nitroglicerina? É algo que se não tiver cuidado para mexer, ela explode. Se você não souber mexer com ele, ele explode em cima de você e te fere. E dependendo da quantidade, pode até matar. Por isso que dinheiro é algo que a gente tem que ter muito cuidado em lidar com ele. Se nós não tivermos cuidado em lidar com o dinheiro, nós podemos nos machucar. Nosso objetivo hoje será refletir sobre a nossa relação com o dinheiro. E eu gostaria de começar deixando um alerta para a igreja. Porque como daqui sairão pessoas extremamente prósperas, amém? Amém. Extremamente prósperas, eu gostaria de deixar uma recomendação, um cuidado. Você vai ter que ter discernimento, porque vão existir algumas coisas que vão chegar às tuas mãos e o propósito delas vai ser te abençoar. Elas vão chegar às tuas mãos com esse propósito, claro, para te abençoar. Mas existirão outras coisas, outros valores, outros bens, que vão chegar às tuas mãos, mas nem todas elas, nem todos eles, têm como destino final você. Existem coisas que vão passar pelas nossas mãos, mas eles vão ter que caminhar um pouco mais e chegar até as mãos de quem Deus quer abençoar. Nem tudo que passa pela nossa mão é nosso. Tem coisas que vão chegar até nós para nos abençoar, mas tem outras que vão ter que passar pelas nossas mãos para chegar até o destino final, porque elas não são nossas. Elas passam por nós para que nós possamos ser canal das bênçãos de Deus. Elas passam por nós, mas vão chegar até pessoas que vão ser abençoadas por elas. E é nessa hora que nós podemos avaliar na prática como é que anda a nossa generosidade. É um momento ímpar de nós avaliarmos como é que anda a nossa generosidade. Ouça, gente, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Pastor, que é isso? Ouça, dinheiro é um assunto altamente espiritual. E eu te provo. Sabe por quê? A forma como você lida com o dinheiro, ouça o que eu vou dizer, a forma como você lida com o dinheiro revela muito para Deus de como é que é o teu coração. A forma como Deus vê você se relacionando com o dinheiro, Deus entende, você sinaliza para Deus de como é que é o teu coração. Olha só que coisa interessante. Troca. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Troca. Olha o que eu disse ontem aqui, não sei se vocês se recordam. Enquanto o dinheiro estiver a serviço dos nossos propósitos, ele será regido pelas leis dos homens. Enquanto o meu dinheiro estiver a meu serviço, a lei que vai reger esse dinheiro é a lei dos homens. Mas olha que coisa interessante. Quando o dinheiro passa a ser usado para cumprir o propósito de Deus, muda a lei que rege o dinheiro. Ele passa a ser regido pelas leis do reino. E isso faz toda a diferença na nossa vida, gente. O dia que nós entendermos isso, a gente dá um salto assim na nossa prosperidade, assim, um salto gigantesco. A hora que nós entendermos que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos e o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata. Nós aqui só administramos aquilo que é dele. A hora que nós entendemos isso, nós damos um salto de qualidade tremendo, mas tremendo mesmo. A primeira coisa a ser entendida, para a gente falar de cristão, família e dinheiro, a primeira coisa a ser entendida é que para que o dinheiro deixe de ser um problema e passe a fazer parte da solução, todos nós vamos ter que aceitar essa verdade. Troca. O que está escrito ali?
Dinheiro é um bem. Gente, essa verdade é poderosa. Tem gente que não aceita essa verdade. Ou seja, ele faz parte de uma família, mas ele acha que o que ele ganha é dele. Ele não se importa com as necessidades de ninguém. Eu conheço gente onde um filho ganha muito bem, tem carro do ano, e a mãe não consegue comprar um vestido, porque ele acha que o que ele ganha é dele. Maridos que têm um padrão de vida completamente distinto daquele que tem alguns dos seus filhos, porque ele trabalha, ele gasta o dinheiro dele como ele quer, e ele entende que o dinheiro é dele. O primeiro conceito que nós temos que aprender aqui é esse. Você pode repetir comigo? Dinheiro é um bem da família. E mais, quase todas as famílias onde a gente encontra dificuldades nessa área, na área financeira, falta esse entendimento. Então a prosperidade financeira só será conquistada quando toda a família estiver comprometida com essa verdade, de que dinheiro é um bem da família. Quer ver como é que isso é fácil de entender? Você deve conhecer famílias assim. Eu conheço famílias onde os seus membros se desentendem quando falta dinheiro. E aí tem briga. Mas eu conheço outras que eles se desentendem quando sobra dinheiro. Ou seja, eles brigam porque tem e brigam porque não tem. Então o problema não é o dinheiro. O problema é a falta de habilidade em se relacionar com o dinheiro. O que falta a essas famílias é entender isso. Eles não sabem se relacionar com o dinheiro. E depois de entender esse princípio, que dinheiro é um bem da família, nós temos que aceitar que a prosperidade financeira não acontecerá por acaso. Não é obra do acaso. A prosperidade financeira vai ser a consequência de uma série de comportamentos, de atitudes que nós precisamos tomar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Troca lá. O dinheiro só deixará de ser um problema quando a família entender que precisa de competência para ganhar e eficiência para gastar. A prosperidade vai vir dali, dessa combinação equilibrada entre ganhar e gastar. Nós precisamos entender que nem sempre, gente, o déficit financeiro de uma família será superado ganhando mais. E esse é um entendimento equivocado. Quando a gente encontra qualquer distorção, qualquer desequilíbrio, a gente só pensa em ganhar mais. E a gente luta, às vezes, desesperadamente. A gente quer, porque quer ganhar mais. Só que nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, nem sempre é possível. Só que a pessoa precisa colocar as finanças em ordem. Então, o mais eficaz, em alguns casos, é considerar a possibilidade de gastar menos. É gastando com critério, é gastando com competência. Nós temos que ter muito cuidado, gente, em lidar com o dinheiro. Porque dinheiro é um perigo. Eu conheço pessoas que têm muito, mas também não são prósperas, porque desperdiçam. São esbanjadores. Vivem de desperdício. Então, essas pessoas não serão prósperas nunca. Elas podem ter dinheiro e podem não ter. Porque o próspero é aquele que tem o suficiente e sabe aproveitar, sabe desfrutar daquilo que tem. Posso ouvir um amém? E como eu gosto de ministrar muito sobre relacionamento, deixa eu deixar uma dica para a igreja. Olha ao teu lado, ao teu redor, nos teus relacionamentos e tome um pouco mais de cuidado com relação a isso. Existem pessoas, você deve conhecer alguém assim, que tem uma cabeça privilegiada para ganhar dinheiro. Eu conheço alguns assim. Os caras têm um cabeção para ganhar dinheiro. Mas algumas dessas pessoas, infelizmente, elas não têm coração. Elas têm um cabeção, mas não têm coração. Se você identifica alguma pessoa assim, tenha muito cuidado. Essas pessoas são perigosas para quem convive com elas. Tenha sempre muito cuidado na relação com essas pessoas, porque esse tipo de pessoa machuca, esse tipo de pessoa fere. Posso ouvir um amém? Mas na posição oposta, também tem pessoas que têm o coração maior do que o corpo. Rapaz, o coração dele não cabe no peito. A pessoa tem um coração enorme, mas o coração é muito grande. Só que elas não têm cabeça. Meu Deus. Você conhece alguém que empresta cheque? Você conhece alguém que empresta cartão de crédito? Você conhece alguém que compra para os outros no seu nome? Meu Deus. Tem gente fazendo dívida para os outros, assumindo dívidas que elas não assumiriam nem para elas mesmas, mas estão assumindo para os outros.
São pessoas que, na verdade, estão emprestando o que elas não têm. Elas estão emprestando o que elas não têm. Essa pessoa, ou esse tipo de pessoa, tem que ter acompanhamento, porque elas são perigosas, não para os outros. Elas são perigosas para elas mesmas, porque elas se machucam com frequência. Esse tipo de pessoa precisa de ajuda. Se você conhece alguém assim, ajude. Amém? Vamos começar hoje sobre cuidados com ganhar. Fala Deus. A Bíblia fala de várias maneiras de ganhar dinheiro, várias. Mas eu gostaria de me concentrar em apenas 3 delas. Eu creio que são 3 modelos que nós poderíamos distinguir uns dos outros. 3 modelos básicos para adquirir riqueza, para ganhar dinheiro. O primeiro modelo, vamos lá no primeiro modelo, é próprio para homens públicos que vivem lá no Afeganistão. Lá no Afeganistão tem muito homem público que usa desse modelo aí para ganhar dinheiro. O que está escrito ali? O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Em algumas versões diz que é fácil de perder, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Amados, a Bíblia diz que o dinheiro ganho de forma desonesta, ele vai sumir. Que o correto é você ir ajuntando aos poucos. Por que será que o dinheiro evapora? Vamos ver lá. Por quê? Porque o dinheiro que é ganho de forma desonesta está sob o domínio de quem? De Mamom. Todo o dinheiro que é ganho de forma desonesta está sob o domínio de Mamom. Vira lá. Mamom é quem irá administrar o dinheiro que for ganho de forma desonesta. É por isso que ele evapora. Ele evapora. Da mesma forma que ele vem, ele vai. Nesse modelo, eu não estou falando de assalto à mão armada. Nesse modelo, eu não estou falando de tráfico de droga. Eu não estou falando de sequestro relâmpago. Eu não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando, porque isso o crente nem considera. Então, não adianta falar isso na igreja. Esse modelo aqui, que eu estou caracterizando aqui, é o modelo típico daquelas pessoas que gostam de enganar os outros. É aquele cidadão ali, coloca lá. Você conhece aquele 171? Você conhece a figura? Tem alguém perto de você assim? Artigo, está até caracterizado no Código Penal. Artigo 171, obter para si ou para outro vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É disso que eu estou falando, o perigo está aqui. São pessoas que demonstram muita competência, porque até para enganar os outros, tem que ser competente, senão você não engana ninguém. Mas são pessoas que não demonstram nenhuma preocupação, nem com reputação e nem com caráter, não estão nem aí. Só estão ali para lesar o irmão. São pessoas que ganham dinheiro usando trapaça, engano, apostando, desviando dinheiro, sonegando impostos, se aproveitando da boa-fé das pessoas, fazendo agiotagem, o que você quiser. O que você quiser. Você perguntar, mas pastor, tem coisas que o senhor falou aí que não são crime. E eu não estou preocupado nem se é crime ou se é pecado. O problema não é esse, se é crime ou se é pecado. O problema sabe qual é? É que o preço a ser pago para ganhar dinheiro desse jeito é um preço alto demais. É muito alto. Se alguém pega você ganhando dinheiro de forma desonesta, a primeira coisa que se perde é a honra, é a reputação. Posso ouvir um amém? Primeira coisa que se perde. Depois, se você trabalha numa empresa, isso aconteceu na empresa, e alguém pega, você perde também o emprego. Segunda coisa que você perde. Se você fez isso de forma continuada, e era crime, e a polícia descobriu, você perde também a liberdade, vai preso. Se você tentou lesar alguém que é pior do que você, que é mais enrolado que você, que é mais mau caráter do que a pessoa que está sendo enrolada, está arriscado a pessoa perder a vida. Está arriscado perder a vida. Vide esses agiotas que tem por aí. Se enrolar com ele, perde a vida. Eles não estão nem aí para isso. E perde principalmente a salvação, porque quem se envolve num tipo de coisa dessa aqui, não está nem preocupado com a salvação. Mas, como o pecado está muito claro,
Está muito claro o pecado aqui? A maioria de nós rejeita. Então não vale a pena gastar dinheiro com essa aqui. Mas eu acho que vale a pena falar, para que a gente fique alerta, porque pode ser que chegue até nós uma proposta de alguém para que a gente ganhe dinheiro dessa forma. É possível isso, igreja? É perfeitamente possível. Então, que você fique atento, muito atento. Vamos para o segundo modelo. O segundo modelo é aquele ali. Eu gostaria de basear o segundo modelo naquele versículo bíblico. Ali é demonstrando trabalho. Ali é com trabalho, tá? Ali não é com desonestidade. Nesse segundo modelo é com trabalho e trabalho honesto. Nesse segundo modelo você vai ter que demonstrar competência, vai ter que demonstrar caráter. Eu diria que é um modelo próprio daquelas pessoas que têm ambição, que querem crescer, progredir, prosperar. Pessoas que buscam a sua prosperidade, o seu progresso. Diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Ou quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa, mas quem trabalha para valer acaba ficando rico. Gente, para ser próspero, ouça o que eu vou dizer, para ser próspero de uma forma honesta, é preciso empregar um esforço pessoal extraordinário. Para ficar rico de forma honesta, tem que se preparar muito, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito. Para prosperar nesse modelo, a pessoa tem que ter empenho e dedicação acima da média. Acima da média. A Bíblia diz que quem se esforçar ou quem trabalhar para valer acaba ficando rico. E é interessante que eu falava isso ontem. Você vai encontrar pessoas se dedicando desse jeito e conquistando alguma coisa por causa disso, sem ser nem servo de Deus. Não precisa ser servo de Deus para conquistar algo trabalhando de forma consistente, estudando, se dedicando. Não precisa. Por que isso acontece? Olha ali a explicação. Efésios 6:8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Nós falamos isso ontem. Quem é o servo ali? Eu e você, somos nós. E quem é o livre ali? É quem não teme a Deus. Mas se ele fizer coisas corretas, se ele se dedicar, se empenhar, ele vai ter algum resultado. Por quê? Coloca lá. Quem faz acima da média, obtém resultados acima da média. Porque isso é princípio bíblico. É princípio bíblico. Se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou ter algum resultado. E a pergunta que não quer calar é essa. Você concorda comigo? Não fica essa dúvida na gente? Mas pastor, peraí. Se é ganho de forma honesta, se é com trabalho, se é com estudo, se é com dedicação, o que é que tem de errado então? Onde é que está o erro nesse segundo modelo? O que é que tem de errado? Porque aqui não há desonestidade. Aqui não é trapaceando, não é enganando. Aqui é trabalhando, estudando. O que há de errado com esse segundo modelo? Coloca lá. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Qual é a explicação que eu quero te dar aqui? Se eu perguntasse a você, desejar enriquecer é pecado? Não é pecado, de forma alguma. Mas tem um detalhe: desejar enriquecer torna a cada um de nós vulnerável. Desejar enriquecer coloca a todos nós na corda bamba. Desejar enriquecer pode fazer com que a gente caia em pecado. Esse é o perigo, é encontrar o equilíbrio. Porque se nós nos deixarmos levar por esse sentimento louco de querer ficar rico, a gente pode cair em pecado. Nós temos que ter muito controle sobre isso. Muito controle. Olha o perigo ali, ó. Coloca lá. O perigo de conquistar a independência financeira, qual é? Qual é o perigo? Qual é o perigo? É se esquecer da dependência de Deus. Porque aí a pessoa acha que o Deus dele, ó, está no bolso. Eu conheço gente que diz isso. Ó, meu Deus está aqui, ó. Então o perigo é esse. E contra isso,
nós temos que ter muito, mas muito cuidado. A maior característica, gente, desse segundo modelo, e faz dele um modelo perigoso, qual é? É que a riqueza nesse modelo é conquistada apenas na direção humana, mesmo que sem a influência maligna, mas sem a direção de Deus. Esse é o problema, esse é o perigo desse segundo modelo. É o homem por ele próprio, é o homem trabalhando na sua força, na sua competência, no seu trabalho, na sua inteligência. E aqui existe uma sutileza muito grande, eu gostaria de alertar a igreja. É uma sutileza que pode fazer toda a diferença na tua vida, fique atento. A gente tem muito cuidado em não fazer a vontade do inimigo. Nós somos muito vigilantes com relação a isso. Ninguém quer fazer a vontade do inimigo. E o inimigo sabe disso. Então ele não vai ficar tentando o tempo todo nos convencer de fazer a vontade dele, porque ele sabe que nós não vamos fazer a vontade dele. Como é que ele faz? Qual é a estratégia dele? Ele sabe que a gente não vai fazer a vontade dele. O que ele convence a mim e a você? Que nós somos competentes, nós somos o cara, que nós podemos perfeitamente fazer a nossa vontade e nós vamos vencer. Basta que ele convença a cada um de nós de que nós somos competentes o suficiente para não precisarmos consultar a Deus. Basta que o inimigo convença a cada um de nós a fazermos a nossa própria vontade. Porque a hora que eu fizer a minha própria vontade, eu já deixei de fazer a vontade de Deus. Esse é o perigo. E aqui o inimigo é sujo. Tem uma área onde o inimigo trabalha de forma árdua, é com relação ao dinheiro. É com relação ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é por acaso que Deus diz que esse amor se assemelha a uma raiz. Não é por acaso. Aliás, nada na Bíblia é por acaso. Ele poderia dizer que o amor ao dinheiro é o fruto de todos os males, é o caule de todos os males, é a folha de todos os males. Não. A palavra é essa. O amor ao dinheiro é a raiz. E tem algumas características interessantes numa raiz, para que Deus use exatamente a raiz. Primeira característica de uma raiz, qual é? Você não vê ela crescer. Ela vai crescendo. E você não vê. E o amor ao dinheiro é assim. Ele vai crescendo em nós, e a gente não se dá conta. A gente não se percebe amando o dinheiro, mas ele vai crescendo. Outra característica de uma raiz: a raiz prende a planta ao solo. A gente fica preso a bens materiais. A gente fica preso a bens materiais. Nosso coração fica preso, apegado a isso. E a terceira característica de uma raiz: a raiz tem a função de alimentar a planta. Se o nosso coração está preso a bens materiais, a gente deixa de ser alimentado pelo Espírito e passa a ser alimentado pela carne. Esse é o grande, mas é o grande perigo. Gente, o maior rival no nosso meio, o maior rival de Deus no nosso meio, aquele que reivindica ser servido, aquele que tem a capacidade de nos fazer servos, não é o inimigo. O inimigo não vai conseguir isso contra ninguém da igreja, não vai. Olha que coisa interessante, bota lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. Gente, nós não podemos nos iludir. O dinheiro, a riqueza seduz. As riquezas têm o poder de fazer de nós seus escravos. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Entenda que o errado não é o crente possuir o dinheiro. Não há erro nisso, não tem problema nenhum. O errado não é o crente possuir o dinheiro. O errado é o dinheiro possuir o crente. Aí o risco é enorme. Quando a pessoa se deixa dominar pelo dinheiro, o risco é enorme. Porque a pessoa pode não ter um tostão no bolso. Ouça o que eu vou dizer, a pessoa pode não ter um tostão no bolso. E ainda assim, ter no seu coração a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro.
Isso é um perigo enorme. E o que é grave nesses casos é o risco de cair em pecado. Esse risco é sério. Olha o que diz esse versículo aqui. Salmo 62, 10, parte B. Se as suas riquezas aumentam, e elas vão aumentar, você crê? Elas vão aumentar. Então, quando as suas riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração. Esse é o cuidado que a gente tem. É o cuidado que a gente tem que ter. Não deixar que o nosso coração se contamine com isso. Por quê? Bota lá. Senão você pode perder a sua salvação. Esse é um risco grande. Amados, eu conheço gente com esse desejo, assim, com esse desejo de enriquecer de uma forma obstinada. Tem pessoas que são obstinadas, eles querem porque querem enriquecer. São tão obstinadas que elas acabam passando por cima de colegas de trabalho, elas acabam passando por cima de amigos, elas acabam passando por cima da família, elas passam por cima do sentimento dos outros e não estão nem aí. O que elas querem é ficar ricas. São pessoas que admitem perder um relacionamento importante. O que elas não admitem é perder 1 centavo sequer. Aí não. Eu posso perder o cunhado, eu posso perder o primo, mas aquela máquina de furar que ele queimou vai ter que me pagar outra. Eu não quero nem saber se ele vai gostar ou não. Pegou os 50 reais, vai me pagar. Não quero saber, pode ficar de bico, pode não falar mais comigo, eu não quero saber, mas vai ter que me pagar. São pessoas que só visam, só olham, só se interessam pelo dinheiro. Elas amam o dinheiro. Só que o correto, ouça, o correto é amar as pessoas e usar os bens materiais. Só que, infelizmente, tem gente andando na contramão de Deus, amando tantos bens materiais, que acabam usando as pessoas. Passam por cima dos outros, sem dó e sem piedade. Olha o que o pastor Josué, que é meu mentor, diz. Nenhum sucesso justifica a perda do casamento e da família. É verdade isso? Digo amém. Mas eu amplio. Nenhum sucesso justifica a perda da saúde. Nenhum sucesso justifica a perda da felicidade. Nenhum sucesso justifica a perda dos amigos. E nenhum sucesso justifica a perda da salvação. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. É legítimo querer prosperar, porque Deus ama a nossa prosperidade. E eu estou insistindo esse tempo todo, para que você tenha muito cuidado na hora que a prosperidade te alcançar em cheio, para que você não se deixe seduzir pelo amor, as riquezas. Posso ouvir um amém? Olha que coisa interessante lá. Quem faz a pessoa ficar orgulhosa quando tem e abatida quando não tem, é quem? Esse sentimento não vem da parte do nosso Deus. Amém? Podemos caminhar? Vamos no terceiro modelo então. Como transformar a riqueza em prosperidade? Porque é isso que a gente quer. O que a gente quer não é ser rico, o que a gente quer é ser próspero. Aqui, qual é a grande característica do terceiro modelo? É ter competência como no outro, é ter caráter como no outro, é ter dedicação como no outro, é ter empenho como no outro, é ter estudo, trabalho, tudo como no 2, no outro modelo. Só que aqui, tudo isso tem que ser feito na direção dada por Deus. Esse é o nosso cuidado. É fazer tudo aquilo que está no modelo segundo, só que orientado na direção que Deus nos dá. Eu estudei muito alguns versículos, coloca ali para mim. Esse versículo aqui era um versículo que para mim era muito mal entendido. Muito mal entendido. E às vezes ele é até mal repetido. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Eu não sei se já ouviu assim. A bênção do Senhor não enriquece e ela não acrescenta dores. Dá a entender, se você usar o pronome errado, que ela é a bênção. Mas não é isso que o versículo diz. Quem não acrescenta dores é Ele. Quem não acrescenta dores é o Senhor. O versículo está dizendo que
A bênção que vem dele, ela realmente ela nos abençoa. E ele, o Senhor, não acrescenta dores a nós. E eu fui estudar isso aqui porque eu não entendia claramente o que Deus queria dizer. E eu fui para o meu professor de seminário teológico, que conhece muito dos originais bíblicos, e ele foi para os idiomas originais, e eu comecei a estudar, e eu encontrei umas 2 traduções, coloquem para mim, 2 traduções que me ajudaram a compreensão. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Jerusalém, segundo os teólogos, é a melhor tradução dos originais bíblicos. Nessa Bíblia Jerusalém, ela diz assim: a bênção de Yahvé faz prosperar, e a nossa fadiga nada lhe acrescenta. Mudou alguma coisa no teu entendimento? No meu mudou tudo. No meu mudou tudo. Aí eu fui para a nova tradução na linguagem de hoje. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço humano pode substituí-la. O que eu entendi, estudando durante muito tempo esse assunto, é que sem a bênção do Senhor, ouça, sem a bênção do Senhor, mesmo que eu faça um esforço sobre-humano, que chegue a me trazer dor, não vai adiantar nada. Gente, sem a mão de Deus, a pessoa pode se matar de trabalhar, e ainda assim, ela não desfrutará da verdadeira prosperidade, porque a verdadeira prosperidade só vem de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Mas nenhuma dessas traduções afirma que o trabalho não é necessário. E nós temos a ilusão de achar que aquele versículo diz que eu não preciso fazer nada. Não, a bênção vem do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Então eu não tenho que trabalhar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Nenhuma dessas traduções afirma que o esforço não é necessário. Eu gosto muito de fazer um paralelo com um outro versículo, para que a gente entenda o que eu quero dizer, porque isso é fundamental. A Bíblia diz, no Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você conhece esse versículo? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela pode estar lá, mas ele não vai conseguir fazer nada. Mas a Bíblia manda tirar a sentinela? Manda! Ou seja, eu não posso tirar a sentinela. A sentinela tem que estar lá, cumprindo a função dela. E o Senhor é aquele que guarda. A mesma coisa ali. Para eu ser próspero naquele modelo, eu tenho que trabalhar. O modelo não diz que eu não preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Só que Deus tem que estar cuidando. Deus tem que estar orientando. Deus tem que estar à frente. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer na direção de Deus. Olha o que eu uso como resumo daquilo ali. Nenhum esforço humano poderá substituir a bênção do Senhor, mas a prosperidade só acontecerá como resultado do nosso esforço. Amém, gente? A verdadeira prosperidade, gente, é aquela que está no Salmo 1. No Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e vai por aí. Mas quando chega no versículo 3, olha no versículo 3 o que é que diz. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto orar prosperará. É isso? E tudo quanto? Ou seja, depende do meu esforço. A verdadeira prosperidade, ela vai ser fruto do que eu fizer. Tudo quanto fizer vai prosperar, é promessa de Deus. Gente, não existe prosperidade financeira sem esforço pessoal. Coloca lá. Não existe prosperidade financeira sem trabalho. É trabalho, e trabalho duro, e trabalho sério. Só que tem um detalhe. Não é trabalho de qualquer maneira. Olha só que segredo lindo. Eu gosto muito desse versículo. João 15:15. Olha que revelação tremenda que Deus faz a mim e a você. Jesus diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amados. Olha, Deus nos eleva da condição de empregados para a condição de
Eu boto sócio, é melhor do que amigo, é sócio. Você não tem que trabalhar para Deus. Você tem que trabalhar com Deus. É tendo Ele como sócio. É parceiro do teu negócio. É te orientando. É estando ao teu lado. Deus nos exorta a deixarmos de trabalhar para Deus e passarmos a trabalhar com Deus. Sabe por que isso? Gente, pensa comigo. Quando nós vemos Deus como patrão, a gente quer agir com Ele exatamente como a gente age com o nosso patrão terreno. Como é que a gente age com ele? Se o meu patrão mandar, eu faço, porque eu sou servo. Eu sou servo, eu respeito o princípio da autoridade. Se o meu patrão me manda, eu faço. Agora, se o meu patrão não me manda, eu não faço. E se nós agirmos assim, nós nunca seremos prósperos. Nós temos que ser proativos. Para ser próspero com Deus, nós temos que fazer com ordem ou sem ordem. Com alguém supervisionando ou sem alguém supervisionando. Com alguém ali ao meu lado me cobrando ou sem alguém ao meu lado me cobrando. É assim que eu vou ser próspero. Só assim eu vou ser próspero. Não dá para pensar em prosperidade financeira sem um grande esforço pessoal e sem muita dedicação. Olha a fórmula do sucesso. Olha lá a fórmula do sucesso. Essa é a fórmula do sucesso. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque S vem antes de T. Só. Na prática é assim. É 5% de... Não. 5% de inspiração, não é trabalho. 5% de inspiração. E 95% de transpiração. Suor. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente assim, gente. Eu acho graça. A pessoa acha que vai ter sucesso com 95% de inspiração. Rapaz, tive uma ideia genial, a ideia é maravilhosa, a ideia vai arrebentar. Mas quem vai fazer? Não sei, não pensei ainda não. Depois eu vou encontrar alguém para trabalhar. Vai dar certo isso, gente? Não vai. É 5% de inspiração. E Deus é pródigo em nos inspirar. Ele quem nos inspira. Ele quem nos inspira. Mas 95% é meu trabalho, é meu suor. Se eu me inspirar em Deus e trabalhar com afinco, eu tenho certeza que eu vou ser próspero. Gente, o que diferencia esse modelo, que é o modelo de Deus, do outro, ele tem também esforço, dedicação, competência, mas o que diferencia ele do outro é que nesse tem a boa mão de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos falar um pouquinho então do gastar, que a gente ainda tem ainda um pouquinho de tempo. Vamos falar um pouquinho da segunda parte, que é o gastar. Eu vou ser bastante breve no gastar, porque amanhã a gente vai falar muito sobre o orçamento doméstico, mas é importante a gente falar um pouco sobre o gastar. Nós nunca seremos prósperos, ouça, nós nunca seremos prósperos se nós não formos criteriosos na aplicação de todos os recursos que vierem às nossas mãos. Não dá para ser próspero sendo esbanjador. Se nós não empregarmos todos os recursos que nós conquistarmos com responsabilidade, nós nunca seremos prósperos, gente. Gente, quem não cuida do que tem, acaba sem. Não tem jeito. Eu gostaria de iniciar o gastar com uma reflexão breve, com três slides que vamos fazer uma reflexão breve. Quando as nossas contas não estiverem fechando, a decisão mais sensata é considerar a possibilidade de gastar menos. Passa. Cortar despesas não é confortável, mas é necessário para impedir que a crise financeira se instale. Passa. Precisaremos manter o nosso equilíbrio financeiro a todo custo. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. E digo mais, a gente não se dá conta disso. O esforço que a gente faz, ouça o que eu vou dizer, o esforço que a gente faz para não entrar em crise financeira, o esforço que a gente tem que fazer para não se enrolar financeiramente, mesmo que haja esforço, é muito menor do que aquele esforço que eu vou ter que fazer depois que a crise já estiver instalada. Todo o esforço que eu fizer antes de entrar na crise
Vale a pena para não entrar na crise, porque sair da crise é muito pior. Depois que o cartão de crédito está estourado, depois que o cheque especial está estourado, para sair não é fácil. Então todo cuidado que nós temos que ter é antes, para que a gente não entre em crise. Aí sim a gente tem chance de se equacionar financeiramente. Eu tenho um amigo meu, impressionante, tenho um amigo meu que ele vivia enrolado, até hoje, ele é meio enrolado financeiramente. Ele de vez em quando ele está enrolado. E interessante que eu, quando fui conversar com ele, ele fala uma coisa interessante, ele falou assim: mas pastor, por que você me cobra tanto? Eu falei: meu amado, você tem que se desenrolar, rapaz. A sua vida não progride, você não anda, porque você vive em dívidas. Sabe o que ele falou? Peraí, pastor, olha, eu não gasto com drogas, não gasto com bebida, não gasto com fumo, não gasto com mulheres na rua. Tudo o que eu gasto é para minha família. O que ele estava dizendo? Ele achava que, porque ele não gasta com nada que não deve, ele poderia gastar mais do que ganha com o que deve. É loucura isso, gente. Não gastar com o que não deve é sadio, é saudável, mas não dá o direito de gastar o que a gente não pode. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. O fato de eu não gastar com bobagem não quer dizer que eu possa gastar tudo o que eu não tenho. E eu gostaria de me concentrar hoje naquele texto da parábola do mordomo infiel. Nós vamos tentar concentrar tudo que a gente vai falar hoje sobre gastar rapidamente na parábola do mordomo infiel. Eu vou usar alguns versículos só para a gente ganhar tempo. Versículo 1 de Lucas 16 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Vamos entender o que Deus está falando aqui. Se eu perguntasse para você, quem é o administrador daquela parábola? Quem é? Eu e você. Nós somos, naquela parábola, os administradores. Quem é o homem rico daquela parábola? Dono de todo ouro e dono de toda prata. Ele é o Senhor. Aquele homem que no caso aqui representa o ser humano, eu e você, ele é acusado de estar desperdiçando os bens do seu Senhor. Gente, eu fui estudar esse texto e eu me surpreendi. Esse homem recebe uma sentença do seu Senhor e ele não era ladrão. A gente tem muito cuidado com relação a isso. Esse homem, em nenhuma versão, em nenhuma tradução, nem se você for aos originais bíblicos, você não vai encontrar em nenhuma delas a afirmação de que esse homem estava roubando. Você vai encontrar dissipando, esbanjando, mas em nenhuma delas fica caracterizada que esse homem estava agindo de má fé. Não havia má fé no coração desse homem. Ele simplesmente era negligente. Ele não era cuidadoso. Ele não tinha zelo pelas coisas do seu Senhor. Somente isso. O que acontece com ele? O Senhor chega para ele e diz assim: você não pode continuar sendo o administrador. O que eu leio aqui? Pelo fato desse homem ser negligente e não ladrão, pelo fato de ser negligente, ele perde a mordomia. Ele perde a administração dos bens do seu Senhor. O seu Senhor lhe tira a mordomia, não pelo fato de ele estar roubando. O Senhor lhe tira a mordomia pelo fato de ele não estar sendo competente, dedicado, zeloso com as coisas do seu Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre isso lá na frente. Passa ali. Verso 11. Eu pulei alguns versículos propositalmente. Verso 11. Volta lá. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Gente, vamos entender isso aqui, que isso aqui é precioso demais. No verso 11, Deus está revelando algo precioso, falando da relação entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Deus diz para mim e para você que existe uma forte relação, que uma coisa impacta a outra, uma coisa influencia a outra. Ele diz assim: se vocês não forem dignos em lidar com as riquezas desse mundo ímpio,
Quem é que vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas? Amados, essas riquezas desse mundo ímpio que está ali são as coisas naturais, as coisas desse mundo, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então ele diz assim: se você não for digno em administrar bem a sua vida e tudo que diz respeito a ela, quem vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas? Que verdadeiras riquezas são essas? São as coisas espirituais. A Bíblia está dizendo que se eu não souber lidar bem com as coisas naturais, Deus não vai confiar a mim as coisas espirituais. Nessas coisas espirituais, nas verdadeiras riquezas, estão ministérios, estão dons, estão aquelas coisas que Deus quer confiar a nós. Mas Ele só vai confiar a nós se nós mostrarmos para Ele, primeiro, que nós sabemos lidar bem com as riquezas desse mundo ímpio. É assim que funciona. Você imagina que uma pessoa, ouça, eu vou fazer um exemplo aqui. Você imagina uma pessoa que esteja toda endividada, mas que ela tem um dom. Ela tem um dom. Ela tem um dom de revelação. Aí, ela tem uma visão de que um certo homem precisa tomar alguns cuidados, senão esse homem vai morrer. Quantos me compreendem? Digo amém. Aí essa pessoa sai da sua casa e vai na casa desse homem e descobre que esse homem é muito rico, milionário. Aí ela vai até lá entregar um recado de Deus. Ela sabe que se esse homem fizer assim, ó, a vida dela muda. Ela resolve todos os seus problemas. E afinal de contas ela tem um recado de Deus que vai poupar a vida desse homem. Aí ela vai à casa desse homem. Eu pergunto a você, será que ela vai gerar no coração dela uma expectativa de que, em entregando aquele recado de Deus, ela será recompensada? Amém? Sim ou não? Ela vai gerar no coração dela essa expectativa? E se ela não receber nada? Como é que vai ficar esse coração? Como é que vai ficar essa mulher? Será que Deus se agrada disso? Será que Deus faria isso? Será que Deus geraria esse conflito? O nosso Deus não é Deus de confusão. Tem gente que não está podendo exercer dons que tem, não está podendo desenvolver ministérios que tem, porque ainda não se deram conta de que a primeira coisa que eles vão ter que provar para Deus é que eles sabem lidar com as riquezas desse mundo ímpio. E na visão deles, isso para eles não é importante. Eles só se importam com as coisas espirituais. E aí não estão desfrutando de tudo que poderiam, porque falta a eles esse entendimento. Vamos continuar. Verso 12. Não, verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes confiará ou quem lhes dará o que é de vocês? Gente, isso aqui é tremendo. Aqui só fala de coisas materiais. Aqui não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual aqui. Aqui só fala de coisas materiais. Ali está dizendo o seguinte: se eu não for digno de confiança com relação ao que é dos outros, eu não vou receber as minhas coisas. As minhas bênçãos não vão me alcançar enquanto eu não provar para Deus que eu sei lidar com aquilo que não é meu. Ninguém vai desfrutar da tua bênção. A tua é tua. Mas ela só sai do céu em tua direção o dia que você provar para Deus que você sabe lidar com o que não é seu. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa morou numa casa alugada durante 30 dias. No final do mês, ela tem R$300 para pagar o aluguel. Aqueles R$300 que estão no bolso dela ou na conta bancária dela, no dia 30 daquele mês, esses R$300 são dela ou são do proprietário do imóvel? Você que está dizendo. Eu tenho R$70 e eu tenho uma conta de energia elétrica vencida de R$70. Aqueles R$70 estão na minha mão ainda. São meus
ou são da companhia de eletricidade? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Digo amém. Enquanto você não souber cuidar daquilo que não é seu, você não vai desfrutar daquilo que é seu. Deus diz no livro de Malaquias, muda lá, se a pessoa não for dizimista, fiel e ofertante generoso, o devorador vai tirar aquilo que ela... Você crê nisso? A Bíblia diz, se você for fiel dizimista, eu mesmo, o Senhor diz, repreenderei o devorador. Onde é que eu quero que você chegue comigo? Se você for fiel dizimista, você pode estar tranquilo que o próprio Deus não vai permitir que o devorador leve o que é teu. Se você for fiel dizimista ofertante, o inimigo não vai tocar nas tuas finanças. Você vai preservar aquilo que você tem. Mas essa parábola que a gente leu, troca ali, do administrador infiel, ela diz que se nós não formos fiéis na administração do que o Senhor confiar a nós, ali não aparece mais o inimigo. É o próprio Deus que vem e retira aquilo que Ele havia confiado a nós. Gente, isso é sério. Isso é sério. Veja só o que o mordomo infiel ouve na versão Bíblia Viva. Ponha suas contas em ordem, porque você vai ser despedido. É para uma versão para a gente não ter dúvidas acerca daquilo que o Senhor determinou como sentença sobre a vida dele. O Senhor estava dizendo para ele, ó, você foi negligente na administração do que é meu. Então eu estou te mandando embora. Eu estou te colocando no olho da rua. Eu estou te demitindo. Qual é a leitura que eu quero que você entenda? Nem tudo que a gente perde é o inimigo que tira. Nem tudo. Tem gente achando que toda perda que sofre é provocada pelo inimigo. Mas a parábola que a gente leu comprova que essa conclusão não é absoluta. Ela é relativa. Há casos onde é o inimigo que tira, mas há casos onde é o próprio Deus que tira, por negligência nossa. Você tem dúvidas ainda de que isso é uma verdade, isso é um princípio? Deixa eu te falar sobre um outro exemplo, para que você acredite no que aquilo que Deus me revelou. Você quer ver outro exemplo que o inimigo não é ele que tira? A parábola dos talentos, que está em Mateus 25, conta uma história interessante. Ela fala de trabalho, fala de competência, fala de compromisso. A parábola dos talentos diz que um homem sai de viagem, chama seus servos e confia a eles os seus bens. E ela diz, segundo a capacidade de cada um, ao primeiro ele confia 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Quantos conhecem essa parábola? Digo amém. Amém. Aí, os 2 primeiros trabalham com competência, trabalham com dedicação, dobram o que haviam recebido. Aí aquele que recebeu 5, devolve ao seu senhor quando ele volta, 10. Aquele que recebeu 2, quando o seu senhor volta, devolve 4. Só que o terceiro, com medo do seu senhor, enterrou o dinheiro que recebeu. E quando o seu senhor volta, ele devolve o mesmo valor que ele havia recebido. É isso que a parábola diz, amém? Os 2 primeiros receberam aquele elogio do seu senhor. Muda ali. Os 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, um está no verso 21, outro está no verso 23, receberam a mesma frase, o mesmo elogio do seu senhor. Diz assim, bom trabalho, disse o patrão. Você é um empregado bom e fiel. Foi fiel com essa pequena quantia, portanto, agora eu lhe darei muito mais. Então, os 2 primeiros que multiplicaram o que receberam o elogio do seu Senhor. E mais, receberam uma promessa de que não iria ficar só naquilo. O Senhor confiaria mais a eles. Agora, olha qual foi a sentença que recebeu o terceiro que não multiplicou o que recebeu. Olha lá. Verso 26. Servo mau e negligente. Olha só como é que o Senhor começa a tratar aquele servo, que aos seus olhos havia sido cuidadoso porque enterrou a moeda para que ela não se perdesse, para poder devolver ao seu senhor. Mas o Senhor não viu assim. O Senhor chama ele de mau e negligente. E diz mais, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros,
para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Olha a sentença dele lá. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Quem é o que tem 10? É o mais competente, o mais capaz, o que tem mais habilidade. Esse acaba levando aquele do que tinha 1. Jesus estava dizendo que se você quiser trabalhar, Ele vai te dar mais, Ele vai te acrescentar mais. Agora, se você não quiser trabalhar para multiplicar o que recebeu, está arriscado você ficar até sem aquilo que você tem. E Jesus ainda fala para ele assim, olha, por que você não entregou para os banqueiros? Porque eu poderia não ganhar nada, mas o valor monetário do meu dinheiro seria preservado. Você enterrou e eu acabei perdendo. Pelo menos eu receberia a correção monetária do meu dinheiro. A parábola fala de um valor que havia sido confiado àqueles servos. E que, como bons mordomos, eles teriam o dever de administrar com competência. O senhor daqueles servos esperava que eles multiplicassem aquilo que haviam recebidos. Infelizmente, eu escuto pregadores falar que, quando a Bíblia diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, eu já vi pregadores dizendo que esse versículo está falando de dízimo. Dizime, mesmo ganhando pouco, que um dia você vai ganhar muito. Em nenhum versículo dessa parábola você vai ver referência nem a dízimo e nem a oferta. Se você quiser contextualizar o que eu estou falando, para falar de dízimos e ofertas, nessa parábola o Senhor não está querendo ensinar a nenhum de nós a importância de sermos nem dizimistas e nem ofertantes. O Senhor não estava tratando nessa parábola dos 10% que são dele. Nessa parábola aí, o Senhor está tratando dos nossos 90%. O Senhor está questionando a cada um de nós como é que nós temos administrado aqueles 90% que Ele tem confiado a nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu entendo que agora é pouco, mas se você for fiel em administrar os teus 90%, mesmo sendo pouco, eu vou identificar em você condições, competência, para poder te abençoar com mais. Mas primeiro eu tenho que mostrar para ele que eu consigo administrar o meu pouco, para que ele possa me dar mais. Você já reparou que tem gente que questiona a administração dos 10% que são de Deus? Ele não devia nem se meter com isso, mas tem membro de igreja que é assim. Ele questiona a administração dos 10% que são de Deus. Aí você vai ver a vida dele. Ele é um péssimo administrador dos 90% dele. Mas ele está preocupado com os 10% de Deus. Em vez de ele se importar com os 90% dele, que ele desperdiça, que ele não administra bem. Não, ele está querendo olhar para os 10% do Senhor. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, sua graça. O que Deus está dizendo nessa parábola é que se nós formos competentes na administração do pouco Ele confiou a nós, Ele poderá nos confiar mais. Gente, eu quero que você entenda. Se você não administrar muito bem aquilo que você tem, você terá sérias dificuldades. Porque Deus é cuidadoso, Deus é zeloso. Se você não mostrar para Ele competência em administrar a tua realidade, você nunca vai passar para um degrau superior. Você nunca vai progredir, nunca vai crescer. Nós temos que mostrar para Ele que nesse nível onde nós já estamos, nós somos perfeitamente capazes de administrar, para que Ele possa entender com isso que eu tenho condição de administrar um pouco mais. E aqui eu entro na conclusão. Amém? Bom, amados, sinceramente eu espero que você tenha compreendido hoje, nessa ministração, o valor das finanças para um cristão. Gente, nós temos que ter a nossa vida financeira muito bem resolvida. Eu volto a ontem. Não dá para nos importarmos somente com a parte espiritual, porque nós não somos só um espírito. Nós temos outras necessidades a serem atendidas. As nossas necessidades não são só espirituais. Nós temos que suprir as nossas outras necessidades. Posso ouvir um amém, igreja? E eu fecho aqui.
Se eu não for, passa. Eu fecho aqui. 3 passos para o sucesso. Pode ser, igreja? Amém? Primeiro passo para você crescer, se desenvolver, prosperar, progredir. Estabeleça objetivos. Gente, isso é fundamental. E aqui qual é o grande cuidado que nós temos que ter? Objetivo é uma coisa e vontade é outra. Você conhece um ditado que diz que vontade é a coisa que dá e passa? Vontade é a coisa que dá e passa. Então é objetivo, não é vontade. Se você disser assim, eu quero juntar mais dinheiro, é objetivo ou é vontade? É vontade. Como é que eu transformo um desejo num objetivo? Fazendo com que ele seja específico, mensurável, atingível, relevante, que tenha prazo e que seja escrito. Aí eu transformo um desejo num objetivo. Você quer ver um exemplo? Na área financeira, eu ganho um determinado valor em salário. E eu digo assim, eu quero juntar X reais até dezembro na minha conta. Isso é objetivo ou desejo? Isso é um objetivo. Tem um valor, eu posso medir. É expressivo para mim. Está escrito. Tem um prazo. Essa é a grande diferença entre um objetivo e um desejo. Segundo, seja criterioso na hora de estabelecer um objetivo. O objetivo não pode ser estabelecido de qualquer maneira. A definição mais clara que eu gosto de usar é que a boa meta é aquela que frustra se não for atingida, mas que dá um enorme prazer quando é alcançada. Vamos usar esse exemplo para fechar aqui do dinheiro. Eu ganho R$1.000. Faltam 7 meses? Não, faltam setembro, outubro, novembro. Faltam 4 meses para acabar o ano. Vamos imaginar um exemplo prático para você fixar. Eu ganho R$1.000. Faltam 4 meses para terminar o ano. Eu digo assim, eu vou guardar até o final do ano R$3.500. Essa meta é boa? Se eu não atingi-la, eu vou ficar frustrado? Não vou. Eu vou falar assim, também, eu ganho 4.000 em 4 meses. Como é que eu vou guardar 3.500? É absurdo. Então, se essa meta não me frustra, se eu não atingi-la, ela não é boa. Porque uma boa meta tem que frustrar se não for atingida. Vamos pensar assim. Eu vou juntar até o final do ano, ganhando R$1.000, eu vou juntar R$50 até o final do ano. É uma boa meta? Será que eu vou ficar com um enorme prazer se eu alcançar? Não vou. Então também não é uma boa meta. Porque a boa meta é essa. Dá prazer se for atingida e frustra se não for atingida. Então eu não sei qual é a tua meta. Eu não sei quanto você ganha. Eu não sei em que área você vai estabelecer metas. Mas toda hora que você for estabelecer uma meta, pense nisso. Se eu conquistar, eu vou ficar feliz? Caramba, eu vou ficar muito. E se eu não conquistar, eu vou ficar triste? Vou. Então é uma boa meta. Pode escrevê-la, determinar um prazo, porque ela vai ser uma boa meta para você. E o último passo, seja perseverante. Jamais desista dos seus sonhos. Qual é o nosso cuidado? É nunca confundir perseverança com teimosia. Porque tem muita gente que está do nosso lado e aos nossos olhos são extremamente teimosas. Mas nós vamos até ela para questionar esse seu comportamento. Sabe o que elas dizem? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu sou perseverante. Você está vendo que não é isso que ela é. Ela é teimosa. E eu falei, Senhor, como é que eu passo para a igreja? Porque falar é fácil, mas a igreja não vai entender. Qual é a diferença, Senhor, entre perseverança e teimosia? E Deus me revelou algo tremendo e eu compartilho com a igreja e fecho aqui. Deus me levou a uma sala, toda envidraçada, onde no seu interior existia uma ave, um pássaro, um passarinho. E aquele passarinho levantava voo naquela sala e rodava, e arremetia contra uma vidraça daquela e pau! E caía. Mas ele era
perseverante. Não desisto nunca. O passarinho levantava, sacudia as penas, levantava voo de novo, começava a voar naquela sala, voar, mirava numa janela daquela e pum! Caía. Mas ele desistia? Ele desiste? Ele é perseverante. Não desisto nunca. O passarinho levantava, voava pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Ele fez isso tantas vezes, até que numa vez ele bateu contra aquela vidraça e caiu morto. O que Deus revelou para mim? A grande diferença entre um perseverante e um teimoso é que o perseverante tem sempre em mente o seu alvo, o seu objetivo, onde é que eu quero chegar. Aquele pássaro não queria arremeter contra aquele vidro. O que aquele pássaro queria na realidade era estar lá fora. Mas ele ficou insistindo no mesmo método, vezes a fio, até que morreu. Porque ele era teimoso. A grande característica do teimoso é que ele insiste 1000 vezes numa estratégia que já se mostrou ineficiente. Mas ainda assim, ele insiste, ele insiste. O perseverante nunca perde de foco qual é o objetivo. E se ele tiver que mudar a estratégia para atingir o seu objetivo, ele muda. Nós somos seres pensantes. Deus nos deu a graça de podermos pensar, raciocinar, planejar, projetar, traçar estratégias. Então Deus quer que você atinja todos os seus objetivos, com muita perseverança, mas sem nenhuma teimosia. Vamos ficar em pé.